Cabo Verde tem bons indicadores em termos de liberdade de imprensa. Há algumas questões que precisam ser discutidas, mas eu acredito que há um consenso nacional em como devemos continuar a trabalhar para garantir a melhor liberdade de imprensa, sem quaisquer condicionalismos. É claro que pode haver alguns ruídos, pode haver legislações não muito bem conseguidas e devemos abrir-nos a um debate sobre isso, designadamente o Código de Processo Penal, não é? Para ver se o segredo de justiça seja efetivamente considerado sem qualquer outra flexibilização e permitir que haja efetivamente a possibilidade dos jornalistas terem acesso incondicionado a fontes e não cabe aos jornalistas e aos órgãos preservarem o segredo da justiça. Quem deve preservar o segredo da justiça é quem administra a justiça, quem tem a informação, quem tem os dados. E portanto, há ainda o condicionamento da desobediência qualificada, que nós teremos que discutir, debater, e para não condicionar o funcionamento da comunicação social. Mas, globalmente, há liberdade de imprensa em Cabo Verde. Fala-se da autocensura, que é uma nódoa que já vem de há muitos anos. Temos de trabalhar para ver quais são as causas. Bem, algumas considerações do Presidente da República. E os senhores, o que é que têm a acrescentar, ou algumas opiniões em relação ao que o Presidente da República acabou de considerar aqui? Eu começo por si, professor Schmanhac. Muito obrigado. Bem, sabemos que recentemente foi publicado o ranking da organização Repórteres Sem Fronteiras e Cabo Verde desceu 9 lugares. Parece que descer é sempre mau e não é motivo de orgulho. Mas, por outro lado, não devemos esquecer que a liberdade de imprensa é algo consolidado em Cabo Verde. Os casos recentes de jornalistas constituídos arguidos, para mim, não são bom sinal, mas, por outro lado, eu também não vou adoptar aqui a postura de sindicalista. Os jornalistas também são cidadãos e têm de respeitar as leis, não há outra hipótese. Claro que o jornalista não pode aceder às fontes de forma ilegal, mas, como tal, o jornalista não está abrangido pelo segredo de justiça, mas tem que assumir a responsabilidade relacionada com as fontes que escolhe e a informação que divulga. Por outro lado, não devemos ver o relatório de Repórteres de Fronteiras só como um ranking, como se fosse desporto. Não. A liberdade da imprensa não é uma competição olímpica que possa ser quantificada desta maneira. Mas o próprio relatório oferece também uma pequena descrição. E naquela descrição, eles apontam o dedo que em Cabo Verde existe a cultura de segredo, principalmente no que tange o poder político. Quer dizer, Desculpa, sim? Vamos falar mais sobre Repórteres Sem Fronteira na segunda parte daqui a pouco. Só para ouvir as considerações do Silvino em relação às declarações do Presidente da República, antes de sairmos para um curto intervalo. Bom, eu acho que o Presidente da República disse aí algumas coisas que correspondem àquilo que é efetivamente a situação cabo-verdiana, que a liberdade de imprensa em Cabo Verde é algo que já foi conquistado, que no sentido de nós já estarmos num patamar com uma certa estabilidade em termos da liberdade de imprensa. Podem haver oscilações, porque também nós temos que olhar que os rankings têm à volta de 190 e tal países para aí, e ao longo dos anos há uns países que vão melhorando os seus desempenhos e outros vão piorando num ou noutro aspecto, e há de haver sempre oscilações. Eles não vêm todos os anos da mesma forma. É claro que todos devem lutar para que a sua posição, não é, seja cada vez melhor. Nós caímos 9 posições desta vez.
Não sei se é neste quadro que nós vamos tecer algumas considerações sobre essa relação entre a justiça e o jornalismo, ou se há um ponto mais à frente, mas eu queria dizer o seguinte: a nível dessa questão, aponta-se neste momento como o fator principal que levou a essa queda o facto do Ministério Público ter abordado aí a situação de, acho que é 1 ou 2 jornais que trataram uma questão que estava em segredo de justiça. Nós temos que olhar que há aqui 2 bens importantes. Nós não temos que também, de uma forma um bocadinho entusiasta, mas também de alguma forma emotiva, dizer não, que se pode divulgar tudo. O mundo não é assim. Nós temos sistemas de organização da sociedade em que nós temos valores que nós colocamos na balança. O valor da liberdade de imprensa é um valor muito importante, mas também o valor da realização da justiça é um valor muitíssimo importante.